Boa noite, tá, para todos. Vamos dar graças a Deus de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, tá? Meu nome é Soninha Bispo, sou lá do Grupo Espírita da Fraternidade Newton Gonçalves de Barros, em Campo Grande, tá bom? E aqui, junto aos corações amigos da casa de José, né? E ontem, um dia especial, não é? Lembramos de José ontem? Não é? Então, veja só, a página de harmonização tocou muito nossos corações e cada qualidade ou defeito que foi sendo exposto aqui após essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no julgamento que culminou com a morte de Jesus. Né? Então, ali Pilatos faz essa pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Porque ele tentou, de alguns modos, né, evitar aquele mal maior, a crucificação de Jesus. Então, colocou a responsabilidade na multidão. E entre parênteses, poderíamos nós estarmos lá naquele momento, não é? E ao invés de escolher a Jesus para que fosse liberto, escolhemos a Barrabás. E Jesus foi condenado ao madeiro, né? E hoje nós estamos aqui, né, revivendo esse cristianismo que Jesus não deixou nada escrito, Jesus não organizou nenhuma religião, não é isso? Mas nós necessitamos de um cantinho para refletir, para estarmos em contato com o Pai, e Jesus é esse caminho, é essa verdade, é essa vida. Não é? Por isso, o Rubens ali já, né, no momento de inspiração, nos convida a todos que estamos reunidos hoje aqui, né, a maioria que aqui participa, que é o trabalhador desta casa de José, a estarmos sempre junto ao coração de Jesus, porque ele não se afastou de nós momento algum. E na sua partida, ele ainda orou, pediu por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, hoje, né, depois levemos essa página para ver onde estamos situados, que nós vamos fazer, né, um paralelo, que o nosso tema de hoje está contido, agora já pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo aqui tem um toque especial também. É o único capítulo que o nosso codificador não traz a sua voz, né, após a passagem evangélica. Nós temos aqui a passagem dos trabalhadores, né, da última hora, que é essa passagem que está no Evangelho de Mateus, e capítulo 20, de 1 a 16, e pede também que a gente veja a parábola do banquete das núpcias, que é bem parecido. Então, a parábola, né, o iniciozinho é assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Após ajustar com eles, que pagaria 1 denário por cada dia, a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na hora terceira do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça, né? E assim ele vai convidando os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ali, né, ele vai contratando um valor que será pago. E aqueles trabalhadores, né, que chegaram em primeiro lugar, ao ver que o Senhor Jesus, né, que o dono da vinha, né, pagou a mesma quantia, aqueles que chegaram por último acharam que fosse receber mais, porque se apresentaram ali, né, no raiar do dia. E para surpresa desses trabalhadores, aqueles que chegaram por último receberam o mesmo valor.
e eles ficaram muito contrariados. E é quando, aqui a parábola, o Senhor Jesus diz assim, ó, no fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhe, começando pelos últimos até os primeiros. Aquele que tinha vindo para a vinha apenas na hora 1/10, aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada do trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a estes últimos tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso teu olho é mau, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, após, né, essa parábola, que é aqui repetindo, é solicitado que a gente veja também a parábola do banquete das núpcias, porque no banquete das núpcias, né, o Senhor vai convidar as criaturas para o banquete da festa do casamento do filho. E muitos, não é, evitaram de ir a esse convite porque estavam muito preocupados com seus afazeres, né? E depois esse Senhor convida a todos, né? Então todos são especial para esse que vem a ser o nosso Senhor, o nosso Criador. E nessa passagem o Senhor Jesus diz assim, olha, não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Então, nosso Criador é bom, no sentido que quando o Mestre Jesus foi chamado de bom, ele disse que bom só o Pai Celestial, porque ele é bom, é justo, misericordioso. E ele viu que aqueles que chegaram por último na vinha tiveram ali um cuidado, né? Um trabalho mais digno do que aqueles que chegaram nas primeiras horas. E a gente observa, né? Alguns até pegando para o nosso dia a dia, comportamento nos serviços comuns. Então, muitas vezes, na hora que a gente está desempregado, que a gente faz a entrevista, aí ali é colocada as condições para o trabalho e tudo mais, a gente aceita tudo, né? O horário é só 1 horinha de almoço, ótimo, não é? O importante é eu ficar empregado. Então, né, lá no período da experiência, ó, 3 meses de experiência. Aí a gente acorda cedo, de madrugada, que não quer chegar atrasado. Aí ainda está na experiência, mas aí a gente começa, como esse que chegou na primeira hora, a observar o comportamento do outro, não é? Aí vamos começando a relaxar um pouquinho, né? Eu estou chegando cedo, muito cedo, mas eles chegam, né, com 5 minutos de atraso. Aí a gente já não fica ali tão, né, antenado com o horário. Aí a gente, nos primeiros dias, cumpre ali aquela forma do que foi contratado, nos empenhamos no trabalho, apresentamos lá tudo direitinho. Aí a gente observa que, na ausência do patrão, aqueles meus amigos de sessão não são tão fiéis ali, né, com a tarefa. Eles enrolam um pouquinho. Ao invés de nós mantermos, né, aquele compromisso ali que nós assumimos, a gente já começa a imitar aqueles maus exemplos. Aí, no final do mês, eu quero o salário completo, né? Eu quero até um valorzinho a mais. Mas a questão
né, da nossa consciência não deve estar assim tão serena quanto aquele compromisso que assumimos. Então, isso que a gente pensa, né, que não tem olhos que está observando, esses olhos estão a observar. Qual é o valor, qual é a forma, qual é a intenção que nós estamos aproveitando. Estarmos inseridos na vinha, estarmos ali como os trabalhadores que estávamos desempregados e alguém nos contratou. Então, quando a gente traz para os nossos dias atuais, quantas vezes alguns de nós não passam na experiência? Porque na avaliação, a gente pensa que não tinha, né, alguém que estava observando aquele nosso comportamento. Mas sempre tem. E como disse, a nossa consciência, gente, é aquela que mais, né, é o nosso aguilhãozinho que a gente sabe se cumpriu direitinho ou não. Então, aqui a gente está observando quanto nós precisamos o quê? Estarmos voltados a esse compromisso e não nos colocar assim em condições de estar julgando o comportamento do outro e até nos achar merecedor, né, de estar ali adiante com algumas vantagens ou outras intenções. Então, quantas vezes, né, a vida nos diz não? E a gente fica ali pensando, né, por quê que a vida nos diz não? Por que será, né, que algumas situações do qual eu estou inserido, né, não dá certo, enquanto a daqueles irmãos que eu até julgo, né, que não está tão 100%, a vida flui de uma forma assim mais vantajosa. Então, nós estamos, gente, sendo chamados há muito tempo para trabalhar nessa vinha do Senhor. E quantas vezes a gente desperdiça essa oportunidade, né, de estarmos em contato com esse mestre dos mestres em N situações. Porque veja só, o Senhor Jesus, quando esteve conosco, quando, né, ele prepara ali o seu colégio apostólico, ele o chama, né, para ir a campo trabalhar e de, né, curar os doentes, libertar aqueles que estão em processo obsessivo, ressuscitar os mortos. Então, nós, como esses trabalhadores da vinha do Senhor, precisamos estar atentos, porque esse trabalho que o Senhor Jesus nos convida a servir nessa grande seara não é apenas nós estarmos ligados como encarnado para algumas ocupações, não é, de estarmos ajudando, de que já é uma forma de estarmos inseridos, praticando o bem. Né? Mas ele pede mais, que nós servimos também na questão espiritual, que é a doação de nós mesmos. E a gente vai observar, como mencionei, esse é o único capítulo que o senhor Kardec não comenta, dá logo a voz aos espíritos. E aqui nós vamos vendo, né? É um capítulo curto, que tem apenas 5 itens, e na primeira parte, após a parábola, tá o título assim, ó, Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Aí a gente observa um trechinho do Espírito Constantino no item 2, quando ele diz assim, olha, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer e só terminarei quando o dia terminar. Todos vieste quando foste chamado, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamais para a sua vinha, sem que houvesse querido entrar? Então, em muitas reencarnações, nós somos chamados a trabalhar, não é, pelo bem
da humanidade. Não ficarmos ali inseridos em uma atitude, em uma vida, não é, voltada só para nós mesmos, com nossas ocupações, mas o convite é para avançarmos, não é, nessa questão de nos doar. Aí, quando tem aqui o item 3, já é uma mensagem de Henry Eyne, e ele vai, assim, né, identificando esses trabalhadores da última hora no tocante àqueles que vieram trazer as revelações do qual, né, vai fazer com que nós pudéssemos despertar para a nossa origem espiritual. Então, esse primeiro trabalhador, como está aqui, né, esse amigo falando, olha, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e os iniciadores que marcaram a etapa do progresso, continuada através dos séculos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas. Então, nós estamos ali inseridos, né, enviados, e todos esses trabalhadores, gente, são enviados pelo Mestre Jesus, como esse, né, que é o condutor de todos nós, né, o guia da humanidade que está inserido no planeta Terra. Então, mesmo, né, aqueles momentos, outras religiões até milenares antes da chegada do cristianismo, né, é o Senhor Jesus que está ali nos conduzindo, nos chamando, né, a servir nessa grande seara da prática do bem. Aí chega o item 4 e o item 5, que é a proposta, né, do nosso trabalho de hoje, que tem como título, no item 4, Missão dos Espíritas. E no item 5, os trabalhadores do Senhor. Aí, quando a gente observa aqui, olha, o item 4 é longo e é uma instrução de Erasto, né? Erasto vem a ser discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Então, é muito lindo quando a gente observa aqui a página de harmonização, que nós vemos, essa página é do querido Emmanuel, sabe o livro? Que aqui não... Vinha de luz, tá? De Emmanuel, né? Então, aqui vai enumerando, né, algumas situações nossas de interesse que a gente quer ali, a gente faz nossa prece, a gente pensa em Deus, chama Jesus, mas aqui Emmanuel foi colocando, né, alguns interesses nossos que a gente, no iniciozinho, diz assim, olha, o Emmanuel, nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste de singular importância. Que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Então, a maioria de nós, né, principalmente aqui no nosso país, nos dizemos o quê? Cristãos. Cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos espíritas, né? Então, na hora de orar, a gente pede, não é? Porque quando a gente aprende aqui na lei de adoração, né, que fala da prece, então realmente, né, a prece é um ato de adoração. Então, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Mas a maioria do nosso comportamento está onde? No louvar, no pedir ou no agradecer? No pedir. Não é? Então, nós somos pedintes, não é isso? E muitas vezes a gente quer, né, o vem a nós e o vosso reino nada. Aí alguns de nós somos o quê? Ociosos, vaidosos, insensatos, não é isso? Então, esse mergulho no nosso próprio eu, no nosso comportamento, é importante, né, para que a gente observe se estamos valorizando a vinda do mestre e se realmente estamos já trabalhando nesse convite que ele faz, né, há muitos séculos. Aí aqui
a gente observa, né, que Emmanuel diz que alguns imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecoste, segue-o sem condições até a morte. E nós sabemos que nesse momento derradeiro, né, Pedro teve uma fragilidade de negar Jesus. Mas o arrependimento dele foi tão profundo que quando Jesus ressurge ali, né, quando ele retorna, que é dito ressurreição, mas a gente sabe que não é essa acepção da palavra, né, da ressurreição do corpo, mas Jesus ressurge em espírito. E o que ele pede a Pedro? Né, ele faz três perguntas a Pedro para curá-lo do trauma de o ter negado. Né? Então, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, eu lhe amo. Aí faz de novo a pergunta, Pedro, tu me ama? Aí Pedro responde, né, de uma forma muito suave, né? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro era irritadiço, tá, gente? Então ele já fica ali. Eu já falei que eu amo? Aí Jesus faz a terceira pergunta. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ali, Jesus estava o quê? Apacentando o coração de Pedro. Né? Tirar aquele sentimento de culpa por tê-lo negado. Então, não foi assim automaticamente que Pedro começou a apacentar as ovelhas, não, gente. Depois leiam o livro Jesus no Lar, né, que tem muitas lições. Jesus no Lar foi quando Jesus ensina, né, aqueles seus discípulos a fazer o culto do evangelho no lar, porque ele via no comportamento desses primeiros seguidores muita conversa vazia, não é? Então, ali, Jesus implanta o primeiro culto do evangelho no lar. E nesse momento do culto no evangelho, abre-se o coração, né, para as questões de convivência, e muitas vezes Pedro apontava a dificuldade dessa convivência e do entendimento com seus familiares. Então, depois ele foi, né, deixando penetrar essas energias do Senhor Jesus, foi compreendendo a humanidade que o cercava, foi orientando, né? A gente observa o livro Paulo Estevão, outra obra que a gente deve ler e observar o quão foi luta, gente, para que hoje nós tivéssemos acesso aos ensinos de Jesus. Foi renúncia, né? Foi muita perseguição, foram as vidas, né, que foram retiradas de uma forma violenta. Esses apóstolos primeiros davam a vida, né, para mostrar fidelidade ao Senhor Jesus. E esses ensinos vingasse até chegar aos dias de hoje. E nós vemos uma outra figura aqui, que é Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso, um doutor da lei, da época ali do Senhor Jesus, né? Ele muito fiel à lei de Moisés, não havia identificado em Jesus, né, aquele profeta prometido, ele só foi despertar na estrada de Damasco. E nessa época, o Senhor Jesus já até tinha retornado ao plano espiritual. Então, Jesus, né, surge em espírito. E quando Saulo, ainda Saulo, vê aquele companheiro, né, aquela luz, aí pergunta, quem sois, Senhor? E Jesus se identifica, eu sou Jesus, né, a quem persegues. Então, naquele momento, né, mencionei o livro Paulo Estevão, que tem mais revelação do que no próprio Novo Testamento. Então, ali a gente vai observar a beleza desse encontro, né? E Saulo pergunta, né, que queres que eu faça? E daquele momento em diante, ele obedece ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, não é, que era para ele levantar, ele cego, precisou ser apoiado pelos irmãos que estavam com ele, que ele estava indo ao encalço, né, de Ananias para matar, aquilo tudo. Um espírito ainda muito violento. Então, naquele momento em diante, ele obedece ao Senhor Jesus. Jesus diz, né, que é para ele levantar, entrar na rua direita, ficaria hospedado e lá seria dito o que convinha ele a fazer. Então, nós gostamos de obedecer?
Somos obedientes? Saulo foi obediente. Daquele momento em diante, não foi a vontade dele que ele fazia, foi o que convinha. Segundo, não é? A gente vai observando a beleza da ligação, né, de Saulo com Estevão, muita revelação, gente. E ele, né, a gente deve a Saulo, depois Paulo de Tarso, né, termos assim o contato com o cristianismo, né, por ter vingado. Então, são muitas dessas situações para que nós hoje pudéssemos nos identificar como esses trabalhadores da última hora. E quando aqui Erasto traz, não é, essa mensagem, missão dos espíritas, nós nos sentimos como esses missionários. Vocês se sentem como missionários? Missão dos espíritas. Se sentem missionários? Não? Mas o chamado é para todos os espíritas. Todos os espíritas, não é? Então, aqui a gente observa, olha, Erasto falando, já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma da iniquidade terrestre? Ah, bem dizer o Senhor, vós que tem disposto vossa mão, vossa fé, em sua soberana justiça, que os novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho de suas missões e a forma como suportam suas provas terrestres. Não vos assustais mais. As línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a propagação. E de pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis às pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar a abnegação. Então, muitos de nós não nos sentimos inseridos nesse convite. E aqui Erasto fala, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Nós não nos sentimos eleitos de Deus? Não é? Então, é esse chamado para esse despertar de consciência e que nós possamos nos sentir inseridos, porque nós estamos vivenciando, né, essa mensagem, gente, essa instrução de Erasto, em 1863. Então, aqui ele já confirmando aquele sermão profético, né? É que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não é isso? Mas esse momento de transição planetária já está ali acontecendo há muito tempo. E nós aqui, né, ainda trabalhadores muito mornos. O chamado vem e a gente fala, a gente está na casa espírita há 10 anos, e a gente fala que não é espírita. Ah, eu não sou espírita, não. A responsabilidade é do dirigente, não é isso? Então, nós, né, precisamos estar atento como aqui, gente, os espíritas são esses trabalhadores da última hora. Doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, quando a gente observa o capítulo 6, o Cristo Consolador, então o Senhor Jesus, quando estava, né, entre nós, encarnado, ele disse que tinha muitas coisas para nos dizer, mas nós não tínhamos maturidade, né, para absorver esses ensinamentos. Então, ele faz o que? Um planejamento, ele pediria ao Pai para enviar um outro Consolador que ficaria conosco para sempre. Esse Consolador, né, é a nossa querida doutrina espírita, e o Senhor Jesus é esse Espírito que está dirigindo e coordenando todo esse movimento.
Então, lá no capítulo 6, a gente vai observar as instruções contidas no capítulo 6, na sua, né, maioria, se não me engano, todas elas, que são poucas também aqui no capítulo 6, é intitulado, né, identificado, quem escreve as mensagens, como Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade é o Senhor Jesus, que veio, né, ter conosco através do fenômeno mediúnico, trazendo suas lições renovadas, né, com mais possibilidade de entendimento. Então, quando a gente observa, né, aqui o item 3 do capítulo 6, o Cristo Consolador, é justamente essa passagem que eu mencionei há alguns minutos, né, que o Senhor Jesus pediria ao Pai para enviar um outro Consolador. E quando o nosso codificador faz um breve comentário sobre essa passagem, está assim, olha. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer... Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo do sofrimento, porquanto eles são como crises salutares, que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel não se apodera mais da alma. E ele encerra esse comentário, olha. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E quando a gente observa, a introdução de o livro dos Espíritos, né? A gente vai observar, se não me engano, é a introdução 1, em que o nosso codificador diz que aqueles adeptos, né, do espiritismo seriam reconhecidos como espíritas ou espiritualistas. Então, nós, adeptos dessa doutrina, somos os espíritas. E quando o Espírito de Verdade, né, traz aqui para nós, né, são 4 mensagens, todas elas assinadas pelo Espírito Verdade, que é o Senhor Jesus. E a gente identifica que é o Senhor Jesus pelas palavras, né? Então, aqui no item 5. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar os incrédulos que acima dele reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como ceifeiro, juntei em feixe o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem disse isso para nós? Jesus, né? Aí ele diz mais, olha, porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto, que conduz ao reino do Pai, e se extraviaram nos ásperos caminhos estreitos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual
vossas virtudes cultivada, deve crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebei as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Então, a gente vai observando, né, nessas palavras do Senhor Jesus, ele nos fazendo novamente o convite para não nos apartar mais desse caminho que nos reconduzirá à verdadeira felicidade. Agora, sermos uns seguidores de Jesus nessa terceira revelação é fácil? Né? Por quê? Tem aquele dito popular: só se atira pedras em árvore que está dando fruto. Árvore que não está dando fruto, gente, não é apedrejada. E muitas vezes o fruto ainda não está ali amadurecido, não é? Então, muitos afoitos ferem, não é? Esse fruto que está ali começando a amadurecer. Então, muitas das vezes, nós somos convidados, a gente aceita o convite, a gente inicia na tarefa, né? Ali, muitas das vezes, com temor, né? Muitas das vezes, buscando mesmo vencer a nós mesmos, a rotina, para nos manter fiel àquele compromisso. E muitas vezes a convivência, gente, dentro das instituições, que é uma extensão da nossa casa, conviver em família é fácil? Não é, não é isso? Mundo de provas e expiações. Por nós estarmos inseridos a uma crença religiosa, nós já estamos purificados, né? Então, é luta diária. Então, muitas das vezes, entre nós mesmos, dentro das instituições, né, como estamos falando, desses trabalhadores da última hora, identificado como nós espíritas, então nós devemos falar de onde? E de quê? Das nossas instituições. Então, sermos o quê? Mais irmãos, mais humanos, dá tempo para que todos possamos amadurecer, cada um no seu tempo. Então, aquele, né, que tem mais experiência, que já está realmente maduro, há de fazer como Pedro no passado. Por quê? Né, ele foi conquistando as virtudes cristãs que até no decorrer da sua vida, a sombra de Pedro já curava. Olha o quanto ele evoluiu. Então, nós, da mesma medida, porque Erasto aqui, quando ele fala, né, que nós não devemos nos assustar, porque as línguas de fogo estarão sobre nossas cabeças. Essas línguas de fogo é o quê, gente? É a ajuda que vem dos bons espíritos para nos proteger, proteger a nossa mente, nossos pensamentos, para que a gente possa avançar e com esse cuidado estarmos em sintonia com esses irmãos que irão nos inspirar para que nós tenhamos uma palavra acertada para dirigir a um companheiro que sofre. Muitas das vezes vão nos intuir, né? Apenas ouça para que ele desabafe, ele está muito aflito, né? Apenas acolha. Então, é necessário o quê? Que nós estejamos atentos no sentido, né? Que todos nós, gente, quando vamos assim avançando no estudo do livro dos médiuns, todos nós somos médiuns, não é isso? Então, nós temos o quê? Essa ligação com o Pai, essa ligação intuitiva com o nosso anjo guardião. Então, na hora que nós, né, começamos a esse despertar, esse convite chega para que a gente ganhe segurança e nos sinta como esses trabalhadores da última hora,
que em vidas passadas, não é? Pode ser até vidas com um passado assim não tão distante, não é? Nós tenhamos assumido algum compromisso e no meio do caminho a gente desistiu. Então, agora é para que nós nos sintamos, né, assim, fortalecidos, não é, e seguros, porque não estamos sozinhos. Esses irmãos vão observando nosso sentimento, nossa intenção, e no dizer de André Luiz, quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Então, quando nossos irmãos são intuídos, né, fulano, né, eu observei que você tem, né, um talento, né? Aí vamos observar a nossa irmã ali, com talento, né, para o trabalho manual, né, a Romilda. Então, quanto trabalho lindo ela produz. Tem também um talento para lidar com a infância, com a evangelização. E nas casas espíritas, um setor, gente, que está sempre precisando de trabalhador, é justamente com a área da infância e juventude. Então, precisamos estar atentos, né? E nos apresentar também, que muitas vezes a gente fica esperando o convite, né? Esse convite não chega, mas a gente se oferece, ó, eu posso ajudar sim. Eu posso lavar uma loucinha, eu posso vir no dia da faxina, né? Eu posso participar do estudo, posso ser uma colaborador assim, mais assídua. E tem um trechinho aqui nessa mensagem de Erasto que ele diz, olha, sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante do mundo, espalhado pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. E de acabai com o culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais e mais expande e de Deus os conduz. Então, nós vemos, né, quantos irmãos ainda estão presos à matéria, não é? E só dão valor às questões mesmo de conquistar fatores que não levarão consigo quando daqui partir. Então, nós podemos ser esse, né, já inspirado com boa fé, para estar mostrando aos companheiros que conosco convivem de uma forma direta ou não, essa necessidade de se preparar para esse retorno à verdadeira vida. Dar o valor, gente, necessário, não é? E tirar aquele momentozinho para se espiritualizar, para a prática da oração, né? Sentir-se como esse ser que está ali, não é, criado por Deus para cada vez mais adquirir valores e virtudes na vida física para chegar ao mundo espiritual de uma forma assim mais saudável, né, e com conquista para a alma. E tem um trechinho que Erasto fala, olha, que importa as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilha de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras, porque ainda há muito preconceito diante, não é, da tarefa que assumimos, muitas das vezes, quando nós nos dizemos espíritas, não é? Somos bem vistos na sociedade como um todo? Né? Numa sociedade, a nossa aqui, né, na nossa pátria, é do evangelho. Muitos irmãos da corrente evangélica e a gente participa, né? Os parentes, aquilo tudo. Então, muitas das vezes, eles não compreendem que o espiritismo também, não é parte dos ensinos de Jesus. Nós que estudamos, né, temos essa certeza, e espiritismo, o cristianismo redivivo, porque a pureza dos ensinos de Jesus só foi mantida nos 3 primeiros séculos, né? Depois houve o quê? Né? Uma participação junto à política, não é isso? E esses ensinos puros foram desviados. Então, nós precisamos o quê? Resgatar, né? Mostrar que todos somos irmãos, mostrar que os princípios da doutrina espírita não tem nada de errado,
que é a crença em Deus, a crença na imortalidade. Nós somos imortais, nós somos espíritos. Depois da nossa passagem para o plano espiritual, né, nós seguiremos não no estado permanente como algumas correntes pregam, né? Você fez o bem, seu lugar é lá no céu. Né, naquele céu que você vai ficar lá tranquilo, tocando harpa, né? Olha só que chatice, descansando, né? O sono eterno. Né? E se você fez o mal, você vai ficar com a tortura ali eterna, penas eternas. Então vem a doutrina espírita nos explicar que Deus é bom, é misericordioso e nos dará quantas oportunidades for necessária para resgatar nossas faltas, né, para ir nos purificando. Então, não tem penas eternas. Tem essa ajuda que vem do alto. A doutrina, gente, é dos espíritos, é dos desencarnados que vieram nos orientar. Então, Erasto vai nos dando aqui, né, esse incentivo para que nós possamos participar, mas ele nos chama a atenção no finalzinho dessa instrução, quando diz assim, olha, que a falange se arme de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada, arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mais atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Então, nós observamos, né, até alguns dias, eu estava observando uma live em que, né, a chamada né, hoje nós vamos conversar com um ex-espírita, né? Aí eu fiquei curiosa, né, para assistir a live. Então, gente, o companheiro, ele disse, né, que ele era espírita há muitas décadas. Ele participava de seminários internacionais, mas depois ele resolveu não ser mais espírita, porque ele foi se decepcionando com o comportamento de A, de B, de C, né? Então, para que a gente observe que a doutrina é dos espíritos. As casas espíritas, uma instituição que é materializada, é direcionada por nós encarnados, que não conquistamos ainda todas as virtudes. Então, a convivência, gente, não é fácil. Vamos ver os apóstolos lá, como era o relacionamento deles. Né? Eles aprenderam a lidar com as diferenças, né? E vi um trecho dessa live e o companheiro conhece muito de espiritismo. Desde a adolescência, que ele frequentava a casa espírita, foi convidado para participar das tarefas, e como ele tinha essa habilidade, né, esse talento de falar em público, ele fazia seminários. E hoje ele se diz, né, ex-espírita. E vendo o Divaldo falando também desse assunto, né? Ah, Divaldo, por que tantos irmãos se dizem que é ex-espírita? Aí ele falou, meus amigos, esses que se dizem que é ex-espíritas nunca foram espíritas. Nunca foram espíritas. Entendeu? Aí por isso que eu falei, né? Eu separei aqui o livro dos médiuns que a gente prepara. Já está esgotando a hora, né, Rubens? Porque, veja só, aqui no livro dos médiuns, nós vamos observar, no capítulo 3, que fala do método, em que o nosso codificador vai ali, né, nos orientando, que até para que nós, né, tenhamos esse convite de nos tornarmos esses trabalhadores, médiuns da casa, que nós comecemos primeiro o quê? Pela teoria. Vamos conhecer a nossa doutrina, ali a sua essência. Não é? Alguns de nós viemos realmente com a mediunidade ostensiva, né, para os trabalhos, né, nos passes propriamente ditos. Outros de nós não temos essa mediunidade ostensiva, mas podemos servir em todas as áreas, né, dentro de uma instituição. Então, se eu tenho habilidade, né, em organização, se eu tenho talento culinário e tudo mais, vamos juntar esses talentos, né, para que
se torne uma engrenagem e todos os setores trabalhem. E quando Kardec traz para nós, né, nesse capítulo, o método, aí ele vai falar das criaturas que foram se tornando espíritas mesmo, né? Aí ele fala, é o item 28, olha. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se os que creem puramente, pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Então, alguns só não vai na casa espírita, ali naquela casa, né, tem uma corrente assim assado. E lá, não é, a gente pode fazer consulta aos espíritos, tem fenômenos. Aí vai lá só porque tem essa parte experimental. Aí Kardec fala, espíritas experimentadores. Aí um segundo tipo de espíritas, olha, os que no espiritismo veem mais ou menos fatos, compreendem-lhes a parte filosófica, admiram a moral, daí decorre, mas não a aplica. Daí decorrente, mas não a aplica. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos, não se privam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Aí depois façam a ligação com a página, tá? Que nós recebemos. Aí o terceiro, olha, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a pratica e lhes aceita todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os podem elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutre os preserva de pensarem e praticar o mal. A caridade é, em tudo, uma regra de proceder que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E ele traz uma quarta, né, classificação de espíritas. E ele diz assim, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiada, cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, leva a aceitar-se como extrema facilidade sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade à reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então, ele chama a atenção porque muitos de nós, né, somos exaltados. Aí a gente acredita em todos os espíritos, não passa em revista. Quando nós estamos realmente, né, nesse compromisso com a mediunidade ostensiva, Kardec chama a atenção, né, para a questão da obsessão. E o espírita, o médium exaltado, ele acredita, sim, né, de boa fé nos espíritos de uma forma geral. E nós temos um conselho que é de São João Evangelista, que nós não devemos acreditar em todos os espíritos. Primeiro verifiquemos se os espíritos são de Deus. Então, observar naquelas comunicações, né, há um cunho, né, um conselho de caridade, né, um conselho de pacificação, uma orientação saudável, aí a gente vai acreditar.
Se naquele meiozinho, naquele conteúdo, há alguma orientação, né, uma má orientação que vai tomar partido, que vai colocar um contra o outro, né, que vai até exaltar a personalidade. Não, tudo que você faz é perfeito, não precisa nem passar em revista. Né? Então, todo o cuidado. Né? Nós estamos aqui com o tempo esgotado, aí depois vejam, tá, meus irmãos? Porque Erasto vai falar, né? Como que nós vamos reconhecer aqueles que não se transviaram da doutrina espírita? E ele diz, né? Podereis reconhecê-los pelo verdadeiro princípio de caridade, né? É por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levam consolação. E nós, né, vamos demonstrar que somos esses espíritas cristãos, justamente, né, no nosso comportamento. Porque a doutrina espírita não faz prosélito, né, não vai ali chamar as criaturas para participar. Mas nós, como espíritas, nós podemos fazer essa propaganda com o nosso próprio comportamento. Alguns têm a tarefa dessa divulgação. Né? Nós vemos lá na pergunta 919A que o Espírito Santo Agostinho diz, né, que eles primeiro, né, trouxeram a doutrina através dos fenômenos para chamar a atenção. É só conhecer ali a história do Espiritismo, que hoje cada um de nós tem a missão de divulgar. Então, que possamos estar atento, nos sentir inserido, tá? E depois leiam o item 5, que ali é o Senhor Jesus, Espírito de verdade, falando dos obreiros do Senhor, os trabalhadores do Senhor. Então, ele vai chamar a atenção para que nós possamos nos observar, calar nossos ciúmes, para que a tarefa do Senhor Jesus cresça, né? E a doutrina espírita possa alcançar o objetivo como Consolador prometido, nos irmanar essa prática do amor, né? Não esse amor como, né, o Senhor Jesus até ao sair, né, os momentos derradeiros, ele traz um novo mandamento, que nos ameis uns aos outros como ele nos amou. Então, o Senhor Jesus, nosso guia e modelo a nos sustentar como esses trabalhadores da última hora, tá bom? Então, depois vejam, né, que eu trouxe duas obras, Estudando o Evangelho com o Dr. Bezerra, ele traz um comentário muito lindo sobre essa passagem, e em Obras Póstumas, tá? Leia Os Desertores, que Kardec vai falar desses irmãos que adentram a seara espírita e por N razão abandonam, né, e falam até mal da doutrina. Muito cuidado, porque ele, né, nesse capítulo é inserido uma mensagem de Kardec após sua desencarnação, e ele visualizou esses espíritas no plano espiritual, né, aqueles que faliram. Então chegam em uma situação de dor e de sofrimento, tá bom? Muita paz, nos sustentemos e levamos adiante a proposta, né, do Espiritismo, que é realmente consolar, esclarecer e acolher. Muita paz. Graças a Deus.